tudo bem? Agora são 9 horas e 2 minutinhos, muito boa noite. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou na semana passada um ranking mundial de qualidade de educação. Entre os 76 países avaliados, o Brasil ocupa a 60ª posição. Em primeiro lugar está Singapura. Enquanto as nações asiáticas estão no topo da lista, as 15 últimas posições são de países sul-americanos. O ranking foi definido a partir dos resultados aferidos em provas de matemática e de ciências do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. É claro que não é um bom resultado para o Brasil, né? Mas a partir dessa informação, nós podemos parar para refletir sobre o sistema educacional no nosso Brasil e também sobre os métodos de avaliação da educação brasileira, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Exame Nacional do Ensino Médio e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, entre outros. Será que temos a fórmula? Será que existe a fórmula adequada para avaliar o desempenho dos estudantes e assim desenvolvermos políticas que tragam melhorias no nosso processo educacional? Ou a atual metodologia precisa ser modificada? Esse é o tema do Sala Debate de hoje, que começa agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Trouxemos para esse debate a Renata da Silva Barcelos. Ela é pós-doutorada em língua portuguesa pela FRJ e professora no Colégio Estadual José Leite Lopes. Ela acredita que os métodos atuais de avaliação estão ultrapassados. Também trouxemos o professor de Sociologia na Faculdade de Educação da FRJ, o Márcio da Costa. Ele pensa o contrário. Ele se posiciona a favor dos atuais métodos de avaliação, afirmando que para o que se propõe, as provas trazem sim uma boa perspectiva. E a sua opinião? Qual é? Entre em contato com a gente, tem duas maneiras de fazer esse contato. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é esse que está aparecendo na sua telinha agora, Canal Futura Oficial. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado pela sua participação. Professor, obrigado pela sua vinda. Boa noite. Boa noite. Nós fizemos uma reportagem para te deixar ainda mais abalizado sobre o tema. Vamos ver. Atualmente, no Brasil, a avaliação de desempenho educacional é feita a partir do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que completa 10 anos em 2015. O SAEB é constituído por 3 avaliações em larga escala, que analisam o desempenho dos alunos da educação básica. Também há o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1998 para avaliação de alunos do ensino médio, e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que verifica a educação superior, entre outros. O objetivo dessas avaliações é traçar um panorama do processo de ensino e do desenvolvimento do conhecimento dos estudantes, além de servir como base para formular políticas públicas em educação. O problema é que os profissionais da área de educação, os estudantes e a comunidade acadêmica em geral alegam que os métodos de avaliação ainda estão longe de refletir a realidade, pois não são individualizados e aferem somente a capacidade do estudante em responder às perguntas da própria prova. Professora, por que os métodos são ultrapassados? Porque as provas são muito mal formuladas, a matriz de referência tanto do SAEB como do Enem são boas, mas a elaboração das questões não são condizentes muitas vezes com a documentação. E aí minha pesquisa no passado foi justamente avaliar esses itens de análise linguística dentro da prova do Enem. E o que eu descobri, na verdade, é que a matriz não dá conta das questões ali propostas. Muitas vezes eu tive que anexar questões para as competências e habilidades ali propostas e outras eu tive que criar porque os conteúdos não eram condizentes ali com aquilo que foi documentado até então. Alguma coisa me diz que o Márcio não concorda. Concordo e não concordo. Acho que tem acho que é importante esse aspecto que a professora Renata traz sobre possíveis desajustes no conteúdo dos itens presentes no Enem com referência à matriz, né? Acho que a gente precisa colocar isso numa perspectiva histórica, né? Durante muitas décadas no Brasil, nós não tivemos nenhuma informação sobre o nível de aprendizado e sobre o desenvolvimento desse nível de aprendizado dos nossos estudantes, né? Todos os dados que nós tínhamos eram os dados provenientes dos censos escolares, né, que eram dados sobre registro de estudantes, matrículas e fluxo, reprovação, aprovação, evasão e nada além disso, né?
mesmo evasão também não havia exatamente bons números. Ou os dados de cobertura escolar entre a população, via PNAD, via censo demográfico, não havia nenhum sistema de informações instalado que permitisse que a gente soubesse o que sabem os nossos alunos. As iniciativas a partir da década de 90 do século passado são iniciativas no Brasil acompanhando uma tendência do mundo de buscar aferir, né, padrões de desenvolvimento de capacidades cognitivas e de aquisição de determinados conhecimentos diante de um momento anterior onde que não existia qualquer informação sobre isso. Então, me parece que é um grande avanço. Indiscutivelmente, isso impõe uma série de ajustes e uma série de melhorias, né? O que eu não posso é fazer um contraste, né, e dizer, olha, não era melhor quando a gente não tinha nenhuma informação, né? Tá, mas agora, vamos pensar no momento. Sim. É o melhor método de avaliação? Por exemplo, a Prova Brasil é a melhor maneira de aferir se os nossos alunos estão aptos a seguir em frente? Será que o Enem é a melhor forma de ver se o aluno está apto ou não a entrar na universidade? Acho que há diferentes perguntas, há diferentes aspectos nessa pergunta que você coloca, porque a primeira coisa é aprender a diferenciar a avaliação que um professor faz na sua turma com seus alunos, né, de uma avaliação, que isso, vamos chamar isso de avaliação escolar, né, uma avaliação de aprendizagem, né, que é uma peça do processo pedagógico, né, separar isso de uma avaliação de sistemas, né, avaliação em grande escala, é uma avaliação pensada para grupos, né, uma macroavaliação, né. Os sistemas de avaliação educacional são avaliações macro, eles não são muito ajustados para indicar as diferenças, por exemplo, de desempenho entre indivíduos, o foco deles não é esse, né. Aí você emendou isso com uma pergunta sobre o Enem, que já mistura, né, uma avaliação de grupo, uma avaliação sistêmica, é para isso que ele é pensado originalmente, com um acréscimo posterior que foi introduzido no Enem, que é transformá-lo num sistema de certificação do ensino médio e de seleção para o ensino superior, né? Isso gera toda uma outra problemática. São dois momentos. São duas questões distintas e que é complicado discuti-las ao mesmo tempo. E o Enem? Então vamos começar pela Prova Brasil. Professora, nos seus estudos, os professores entendem esse tipo de avaliação? Não, e eles não estão capacitados para isso. E eles não conseguem elaborar questões estilo Enem. Então, muitas escolas, seja da rede privada ou pública, trabalham muito dentro dessa diretriz, preparando para o Enem, para esse tipo de prova, e a gente vê que os professores têm uma enorme dificuldade em elaborar, por exemplo, quando eu vou dar curso de capacitação, aí tem a questão das competências, habilidades, dentro do Estado do Rio de Janeiro a gente tem a prova do SAERJ, que são aplicadas também para avaliar o nível do ensino, e aí são os descritores, e aí na pesquisa eu também falei dessa avaliação. E quando eu vou dar curso de capacitação, mostro as questões lá de gramática, qual descritor seria ali. E os professores não sabem, muitas vezes desconhecem até as matrizes de referência. Então, isso é algo que ainda está... Que tipo de profissional é este que está no mercado? E quem é este que está entrando agora, cuja formação é agora recente, que também não tem conhecimento disso? Falou em Enem... Muita gente está participando, faça igual o Renato Nóbrega, o Renan Prado, entre no nosso Facebook, canal Futuro Oficial, envie a sua questão para nós. Eu quero saber se, por exemplo, o Enem é o melhor método de avaliar se um aluno está apto ou não a entrar na universidade. Quero a sua participação, tá? Olha só, o Renan Prado fala, professor, e o Enem é uma coisa impressionante, né? Falou nesse nome, desperta emoções. O Renan Prado diz o seguinte, o Enem é um bom método, mas acho que os estudantes deveriam fazer provas apenas das matérias relacionadas ao curso superior almejado. O que você pensa? Olha só, eu acho que tem um problema com o Enem, que o Enem, na sua origem, ele é alguma coisa parecida com a Prova Brasil. Só um pequeno comentário, do meu ponto de vista, a Prova Brasil é uma coisa, eu diria, mais importante até do que o Enem. O Enem certamente levanta mais polêmicas. Ele levanta mais polêmicas porque ele virou um mecanismo de acesso para o ensino superior, né? Mas a Prova Brasil, ela nos retrata, né, alguma coisa que é mais relevante para a educação brasileira, que é como está a evolução do nosso processo de aquisição dos conhecimentos escolares, onde tudo começa no ensino fundamental,
né? O Enem é uma ponta, né? O Enem é feito depois de 13 anos de escolaridade, 12, 13 anos de escolaridade. Então, mas o Enem tem essa capacidade de promover uma grande polêmica, porque ele atinge uma população com maior capacidade de expressão pública, com maior capacidade de mexer na agenda pública sobre educação, né? Mas ele, inclusive, ele tem aspectos que ele não é obrigatório, ele é voluntário, então ele não chega a ser representativo da nossa população de ensino médio, né? E você me pergunta assim, ele é a melhor maneira de selecionar pessoas para acesso à universidade? Eu tenho enormes dúvidas com relação a isso. Há uma série de aspectos técnicos, certamente eu não vou poder entrar aqui nos aspectos propriamente técnicos, vinculados às metodologias de cálculo da proficiência e tudo mais, eu não vou entrar nisso aqui, mas eu também, mais uma vez, coloco numa perspectiva histórica. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes uma infinidade de vestibulares, cada universidade fazendo o seu, cada um com uma máquina de arrecadação de taxas, né? Cada uma com uma máquina de correção. Essas correções, eventualmente, eram correções sem critérios claros, com padrões obscuros de correção, né? Mas é sempre interessante e importante lembrar que o Enem não foi criado somente para poder substituir esses vestibulares. Ele não foi criado para isso, para substituir. Ele não foi criado para isso. Uma política pública de inserção, enfim, com diferentes matrizes. E hoje em dia o que a gente vê é uma proliferação de cursinhos preparando para o Enem da mesma maneira que se preparava na década de 90 até metade da década de 2000 para vestibulares. A prova do Enem, ela modificou do começo para agora? Modificou. Ela antes era muito mais conteudista, agora é muito mais interpretação. Mas dentro da língua portuguesa a gente ainda vê muito a questão do conteúdo, e eu, conversando com os colegas da área das exatas, também acreditam nisso. Ainda continua mais que um conteudista. Então, muitas vezes, na minha área de língua portuguesa, os alunos falam, Enem é interpretação, e não é. Aí, justamente, a pesquisa foi para isso, foi para comprovar até que ponto era questões só de interpretação. E aí eu me deparei com um imenso leque de questões ali de itens gramaticais. Bem, eu vou chamar agora para o debate o professor de Física Júlio Fernandes Garcia Santos. Bem, só de falar de física também é outra palavra que desperta emoções, né? Ele está falando de Goiânia, capital do estado de Goiás, e ele, como eu já disse, dá aula de física. Professor, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela sua participação aqui no Sala Debate. Quero falar da prova do Enem. O quanto que ela modifica as suas aulas? O quanto você planeja as suas aulas pensando no final do ano na prova do Enem? Na minha opinião, o Enem é uma evolução. Por quê? Porque ele é uma prova onde o aluno é testado não apenas necessariamente na sua disciplina, no caso a minha física, ou na disciplina de química. Há uma relação entre as disciplinas, os textos são textos normalmente grandes, isso favorece a capacidade do aluno que sabe ler e interpretar, leitura dinâmica, porque é uma prova extensa. Então, do ponto de vista da língua portuguesa, eu acredito que isso valorizou o trabalho dos professores de português, principalmente os professores de textos, de interpretação, a própria questão da gramática, você aplicar a gramática, aprender a gramática no texto, e isso foi transportado para outras disciplinas. Por exemplo, na física e em outras disciplinas, claro que nós teremos questões mais secas, objetivas, mas, no geral, as questões são questões de um espectro amplo, textos grandes, com informação, em que o aluno, para resolver aquela questão... Mas eu lhe perguntei o quanto que essa prova modificou o seu método de dar aula. Você, antes da prova do Enem, você fazia de uma maneira as suas aulas, e agora, pensando no desenvolvimento dos seus alunos, nos 2 dias de prova, você faz de uma outra maneira? Completamente. Antes, eu preparava o aluno para uma prova seca, básica, para a primeira fase dos vestibulares, e depois eu focava nos alunos que iriam fazer a segunda fase, provas de física. E aí nós encontramos questões elaboradas, profundas, enormes, onde o aluno tinha que ter uma capacidade
de conhecimento físico, matemático, muito profundo para responder as questões de segunda fase. Hoje isso, com o Enem, mudou. Então eu falo para os alunos, hoje, trabalhe mais a teoria, a física do ponto de vista qualitativo, então isso modificou a minha aula, física do ponto de vista qualitativo, faço exercícios mais textuais, claro, e aí eu sempre digo para eles, vou pegar exercícios mais textuais, contextualizados, que interrelacionam com biologia, outras áreas, e, é claro, vou também trabalhar aqueles exercícios, aquele aprofundamento, mas, completamente, hoje o professor que não trabalhar a sua aula do ponto de vista do que é cobrado, nem como é cobrado, ele está desconexo com a realidade. Professor, deixa eu só trazer todos esses seus comentários aqui para dentro do estúdio. Fica na linha que eu já lhe chamo, ok? Tranquilo. O professor falou muita coisa e tem despertado a atenção dos nossos internautas que estão ligadinhos no Canal Futura Oficial e também no @Canal Futura. O Lucas Gabriel diz o seguinte: professor, o exame do Enem é muito incoerente. Faço arquitetura no FRJ. Aliás, Lucas, obrigado pela sua participação, Lucas. Ele faz arquitetura no FRJ e não uso a metade das coisas que precisei aprender para a prova do Enem. Somos preparados para um único vestibular. Essa é a verdade. E depois tudo vira pó. Qual o seu comentário? Eu acredito, voltando à pergunta inicial, que deveria ser só dentro da sua área de habilitação do curso da graduação. Mas então, aí a gente não ficaria restrito a somente aquilo que a gente quer fazer, não aprendendo outras filosofias, não aprendendo outros conhecimentos? A gente aprenderia até o ensino médio, mas na hora da avaliação seria as disciplinas específicas. E aí, comentando um pouco a entrevista do professor, as colocações dele, na área de língua portuguesa, os alunos pouco se interessam pelas questões de itens de análise linguística. Eles ficam focados, de fato, na questão de produção textual. Aí, quando vem a aula de redação, eles ficam loucos, porque são anos, chegam muitas vezes o terceiro ano, independente da escola, ser pública ou privada, são analfabetos funcionais na maioria das vezes. Eu trabalho no ensino superior, o professor aqui trabalha também em diferentes esferas e, em grau. A gente verifica isso, que a defasagem na escrita ainda é muito grande. E as correções também. Os próprios corretores, quando a gente vê a Banca UERJ, que agora é aqui do Rio de Janeiro, a gente vai ter a prova do primeiro exame de qualificação dia 14 de junho, então agora eu estou preparando para a qualificação da UERJ. Aí, quanto que eu estou mostrando para eles que as provas da UERJ de qualificação, as discursivas, estão se aproximando muito das provas do Enem. E as bancas até de concurso para a vida profissional, enfim, está sendo mais também essa questão da gramática reflexiva, vamos dizer assim. E aí o que a gente observa? A banca da UERJ tem um olhar muito mais cuidadoso e a correção é de outro nível do que propriamente os corretores do Enem. O professor Júlio, deixa eu trazer o professor Márcio aqui, está calado. O professor Júlio falou uma coisa que me chamou a atenção, que a prova do Enem, ele acaba deixando mais claro aqueles que estão preparados, por causa da velocidade, por causa dos textos longos, e quem tiver mais preparado para a leitura até dinâmica, foi a fala dele, vai sair na frente. Mas isso não é uma maneira também de criar desigualdades? Ou seja, quem entra numa prova como essa, com uma preparação mais forte, tem mais objetivos? Tem seus objetivos mais rapidamente conquistados? Em qualquer forma de seleção, quem está mais preparado vai levar vantagem. Sim, né? mas nesse caso aí, como uma política pública e não como uma prova, será que essa é a melhor maneira? Mas isso é uma prova. Eu falei que o Enem tem um complicador, ele mistura objetivos distintos que não são simples de serem conciliados, né? Então, um objetivo de informação, de um retrato de níveis de aprendizado, de níveis de conhecimento de uma população escolar, né, eventualmente cria atritos com o objetivo de ser um mecanismo de seleção. No entanto, né, se a gente pensar no Enem como um possível indutor de currículo, porque é esse o sentido que o professor Júlio falou. Ele disse, olha só, o Enem teve impactos sobre a maneira como eu ensino física. Esse impacto, eu estudei física, né, eu não me formei em física, mas eu estudei um pouco de física na universidade antes de estudar sociologia. O ensino de física, do que eu me lembro do meu tempo, era um ensino de fórmulas, né, decoreba de fórmulas, aplicação de fórmulas em situações completamente descontextualizadas e resolução de exercícios
né, em geral usando recursos matemáticos, né? Se o professor explica para nós que ele passou, em função do Enem, ou por alguma influência do Enem, a explicar física, explicando mais os fenômenos físicos e os modelos interpretativos para esses fenômenos, né, do meu ponto de vista, isso é um avanço. Né? Isso é um avanço que pode ser um efeito secundário de uma prova, que é uma prova que, pelo seu caráter, né, é mais sucinta, ela é concentrada mais em aspectos mais fundamentais, que são talvez necessários ao conhecimento de todas as pessoas, né, independente das áreas para onde elas vão. Não daria né? certo o que a professora falou. Até o final do ensino médio e na prova do Enem você Eu defendo a ideia de um currículo mínimo comum. Essa é uma discussão que não é uma discussão do Brasil, é uma discussão que está em diferentes países. Né? Os americanos estão discutindo isso, os australianos, inclusive, estão avançando na direção da construção de um currículo comum, canadenses também, a partir de resultados dos seus processos de avaliação. Tá? Então, o que nós temos é uma situação em que, no Brasil, isso parece que está um caminho inverso, né? É a avaliação que, de alguma forma, induz o currículo. Esse não é o mecanismo ideal. Porém, né, se essa avaliação for uma avaliação bem feita, com questões inteligentes, questões de fato que não perguntam o detalhe do detalhe, a fórmula decorada, sem saber aquilo que ela significa, isso pode ter também um impacto positivo. Né? Mas eu continuo separando essa questão do mecanismo de seleção Enem. Eu tenho muitos problemas com o Enem como um mecanismo de seleção, por mais que eu tivesse ainda mais problemas com os antigos vestibulares isolados das universidades. Para mim, eles eram uma tragédia total. Qual seria a solução? Eu acho que os caminhos que parecem razoáveis são mecanismos de seleção, não talvez um único, né? Processos de testagem, né? Talvez o Brasil discute isso, o INEP discute isso, né? Talvez ter mais de uma aplicação, você poder fazer alguma coisa desse gênero, ou talvez algum mecanismo mais regionalizado. Eu sei que eu sou completamente contra, por exemplo, o sistema anterior que a minha universidade aplicava, que era uma prova totalmente discursiva, né? Onde não existe a possibilidade de padronização de correção. Isso não é possível numa prova completamente discursiva, né? E que, portanto, permite clivagem ideológica, permite uma série de distorções horrorosas, permite que alguém tire 2, recorra e ganhe 4, e ganhe 5. Por quê? O professor dá aula, lembrando, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aplicava essa prova que ele acabou de dizer. Eu quero trazer o professor Júlio de novo para o programa, porque o Renato Nóbrega já reagiu. Ele falou, ótimo método, professor, do Enem para quem estudou em escola privada. Péssimo método para quem sempre estudou em escola pública e não teve professor de diversas matérias durante o ano todo. O que você pensa sobre isso? São duas coisas diferentes. Primeiro, eu concordo que prova é prova, uma seleção deve ser aprovado quem está melhor preparado, é óbvio, independente qual o estilo de prova que é feito, você tem que aprovar o melhor aluno e nós não podemos culpar o Enem pelas deficiências do ensino fundamental ou médio, seja de uma escola pública ou seja de uma escola privada. O fato é, o Enem, ele modificou a maneira de se dar aula, a maneira de se explicar o conteúdo. Você tem que interrelacionar os conteúdos, você tem que buscar auxílio do professor da outra disciplina, da outra área, do português, da interpretação. Isso é um avanço, porque o que nós buscamos, pelo menos no meu ponto de vista, é basicamente o aluno ter a capacidade de leitura, interpretação e raciocínio lógico. Os alunos também lhe cobram um ensinamento focado no Enem, professor? Claro, focado no Enem. Eu preparo, o Enem é um conjunto... Não, mas os alunos também lhe cobram no dia a dia esse ensinamento. Sim, claro, no dia a dia. A minha aula é pautada por isso. Mas o que eu acho muito interessante do Enem é justamente isso. Você tirar aquele aspecto apenas quantitativo, principalmente das disciplinas de exatas, e dar um aspecto agora qualitativo. E isso é muito importante, o aluno conseguir ler
responder, analisar, interpretar, isso é bom para ele, não é só para um concurso em si. Isso é bom para a vida. Professora Renata falou que o Enem mudou um pouco o caráter. Ele antes era uma prova que realmente respondia à troca de matérias e hoje ele acaba parecendo até um grande vestibular. Você concorda ou discorda? Em pouquíssimas palavras, porque eu tenho que fechar esse bloco. É complicado. Existem questões assim e questões não. Então, ela é uma mescla. O sistema não é perfeito, tem que ser melhorado. A tendência, ao meu ponto de vista, é que deve ser ampliado o ponto de vista qualitativo e não quantitativo no Enem. Professor Júlio, obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Eu que agradeço e uma boa noite a todos. Professora Renata, você mudou o seu jeito de dar aula a partir do Enem? Eu mudei até a abordagem da gramática mudou completamente, porque agora a gente trata a gramática reflexiva, hoje mesmo até mapeando as questões dentro daquilo que mais caem agora para o primeiro exame de qualificação da Estadual do Rio de Janeiro, é bem similar às questões do Enem. Então eu estava falando de conectivos, enfim, falei semana passada de formação de palavras e fui mostrando como que esses conteúdos caem na UERJ e caem no Enem também, mas não mais perguntando a questão para classificar, mas mais o entendimento, aquela questão que o professor estava salientando da interpretação. Bem, eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho, mas quero já lhe incentivar a continuar participando no nosso Facebook, que é esse que está na sua tela, o canal Futuro Oficial. Faça igual a Juliana, faça igual o Renato, tem muita gente participando, mas eu quero saber a sua opinião, vai contribuir e muito para esse debate sobre os métodos de avaliação e agora a gente vai entrar com mais força no Enem. Faça igual o Guilherme Jordão, obrigado pela participação, Vinícius Magno, Renan Prado, Adriana Lúcia, vou tentar trazer todos aqui para dentro do estúdio, combinado? Intervalo rapidinho, fechado? Então é isso daí, vamos pro intervalo, daqui a pouco mais Sala Debate para você. Muito bem, estamos de volta com o Sala de Debate, agora 9 horas e 30 minutinhos, hoje discutindo os métodos de avaliação na nossa educação. E agora nesse segundo bloco iremos focar ainda mais no Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser em outubro. Bem, muitas e muitas perguntas, você pode continuar participando, @Canal Futuro é o nosso Twitter, o nosso Facebook é Canal Futuro Oficial. Você concorda que o Enem é o melhor método de avaliação? Se o aluno está apto ou não a ir à universidade? Será que existem mudanças precisas, necessárias? Que mudanças são essas? A sua opinião é super válida. A professora, ela tem um ponto de vista, acha que o Enem não é o melhor método, o professor acredita que precisa de mudanças, mas que estamos no caminho certo. O Renan Prado diz o seguinte, ele fala, olha, o Enem é um bom método, mas eu acho que os estudantes deveriam fazer provas apenas de matérias relacionadas ao curso superior almejado. Renan já participou no primeiro bloco, agora a gente traz também o Lucas, que também participou. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Temos aqui também muita gente participando. O Davi Soares diz o seguinte, a professora Renata Barcelos, Davi, obrigado pela participação. Será que acertei, David ou Davi? Davi Soares, pelo Twitter, no @Canal Futura. A professora Renata Barcelos acredita que a escolha por uma área de conhecimento já deve acontecer no ensino médio? Já quer antecipar aquilo que você disse. Isso é uma discussão que tem dentro do José Leite Lopes, do NAVE. Alguns alunos levantam essa bandeira. Vamos estudar só aquelas disciplinas que seria o foco nosso na graduação. Acredito que não. Devemos estudar tudo até o ensino médio e na graduação, de repente, fazer esse processo de uma outra forma, um outro tipo de prova, mas dentro da sua área específica ali. Agora, o Guilherme Jordão já pergunta para o professor. Professor Márcio, gostaria de saber o que o senhor pensa da falta de autonomia das universidades em escolher os seus próprios métodos de ingresso. Você já falou mais ou menos isso no primeiro bloco, mas ele quer que você complemente. Uma vez que houve uma grande pressão do governo federal para que as universidades federais, como a UFRJ, usassem o Enem como vestibular único. O professor já falou um pouco disso no primeiro bloco, mas a gente sabe, né? Nunca vamos deixar vocês sem respostas. Pode reduzir a sua resposta do primeiro bloco somente para o Guilherme? Sim, eu não acho que as universidades não são obrigadas, mas de fato elas sofreram alguma pressão para adotar o Enem como método de seleção.
isso tem consequências boas e ruins, né? Me parece que os mecanismos de seleção anteriores faziam com que os alunos pudessem concorrer a um número pequeno, a um número restrito de vagas, né? O que houve foi uma certa uniformização da oferta de vagas, né? E uma universalização também dos mecanismos de acesso a essas vagas. Isso gera uma série de vantagens, né? Você não cobra mais um monte de taxas de um monte de alunos que passavam, que muitos inclusive não conseguiam fazer isso, as datas, né? A sobreposição de datas e tudo mais, diminui a maratona. Bom, mas também, né? Se você vai mal no Enem, acabou a sua chance, né? Perdeu um ano. Mas por outro lado, o Enem, a possibilidade do Enem ser uma seleção com características, vamos dizer assim, em busca de menos detalhamento, de menos especialidade, não impondo uma especialização precoce no ensino médio e tudo, isso é um aspecto que me parece que é positivo. Eu acho que ele traz problemas porque, de fato, eu volto a repetir, o objetivo de seleção, ele atrapalha o objetivo de avaliação e assim reciprocamente. Por exemplo, só para um detalhe, né? Você faz 15 questões de física, por exemplo, no Enem, para ficar na disciplina do professor Júlio, que nos acessou antes, né? Uhum. Você faz 15 questões de física no Enem, né? Por quê? Porque ele é uma seleção de acesso à universidade, então todas as pessoas no Brasil fazem as mesmas questões de física. Isso impõe uma super restrição na matriz de conteúdos ou de aptidões que poderiam estar associadas com a física. Na Prova Brasil, por exemplo, cada aluno não faz 70 e tantas perguntas de itens de cada disciplina, mas o conjunto de alunos responde a 70 e tantos itens de cada disciplina, dependendo da série, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas por quê? Porque ela é uma avaliação de sistema, ela não é uma avaliação de indivíduos. O Enem deixou de ser uma avaliação de sistema e passou a ser uma avaliação de indivíduos. Isso gera uma série de problemas técnicos, né? Bem, a repórter Diana Brito, ela foi até o Colégio Aplicação, que é da UERJ, e foi escutar alunos e professores sobre o tema. Vamos ver. A gente acredita que a avaliação é processual, que as instituições de ensino têm que aprender a construir a cultura de fazer a sua própria avaliação interna, né? Eu fico me perguntando a que servem, né, esses resultados das provas, dos exames, vamos chamar assim. Nem vou chamar de prova, nem vou chamar de avaliação, muito menos de avaliação, os exames de larga escala. A quem serve isso tudo? O que você achou do questionário da prova do Enem? Você achou que condiz com o que você aprende dentro de sala de aula aqui na escola? Não, eu acho que é mais uma prova de resistência que de testar conhecimento. Como assim? Porque a prova é bastante fácil, se você tiver um nível de conhecimentos gerais bem básico, você consegue fazer ela tranquilamente. E você precisa ter uma resistência física boa. Primeiro, eu acho assim que todos esses grandes exames, eles acabam realmente exigindo muito dos estudantes. Mas não é à toa que eles se preparam durante um ano inteiro, muitas vezes, para ele. Na verdade, cada vez mais a gente precisa desmistificar os instrumentos de avaliação, para que eles possam ser entendidos como apenas uma parte do processo educacional. O senhor acha dessas provas como a Prova Brasil, o Enem, o senhor acha que é bom do jeito que está ou podia mudar de alguma forma? Porque também isso também mexe muito com a resistência do aluno, né? A questão da avaliação, ela é sempre importante. Pensando que a avaliação ela está relacionada principalmente à melhoria do ensino público, né, e do ensino no Brasil. Então serve como norteador. É como se nós tivéssemos a necessidade desses exames para ter um diagnóstico, para que seja implementado políticas públicas que se coadunem justamente com o país em desenvolvimento. Você vê, temos 3 comentários que chamam a atenção. Primeiro, da Margarida, que pergunta a quem servem esses resultados das provas. Primeiro. Segundo, é do aluno Guilherme, ele fala, é uma prova de resistência do que uma de conhecimento. E o terceiro professor, ele fala o seguinte, que nós temos, a partir dos resultados, políticas públicas. Eu quero desenvolver com vocês esses 3 pontos, começando com você, Márcio. A quem serve essas provas? Respondendo a Margarida. A quem servem esses resultados das provas, por exemplo, do Enem? Servem a coisas diferentes, tá? Em primeiro lugar, elas são um sistema de informações, né,
como eu já falei no bloco anterior, sobre coisas que nós não tínhamos nenhuma informação em nossa história. A avaliação que um professor faz em turma dos seus alunos é uma avaliação que, de forma alguma, pode ser padronizada com o que os outros professores fazem nas suas turmas, na mesma disciplina, na mesma série, na mesma escola, eventualmente. Né? Acho que aquela professora que deu aquela entrevista, ela faz uma grande confusão entre o que é uma avaliação como processo pedagógico, uma avaliação como integrante do processo de aprendizagem, de uma avaliação de grande escala. A avaliação de grande escala é para medir sistemas educacionais, né? E, portanto, ela vai gerar um tipo de informação adequada a esse objetivo. Né? E quando a gente atrapalha as coisas, acho que assim, por que a professora emite aquela opinião, do meu ponto de vista, por um certo desconhecimento? Provavelmente porque ela não foi exposta a um conhecimento mais adequado sobre esses aspectos. Não foi exposta onde? Nas faculdades de educação, nas próprias redes educacionais que deviam, eu sei porque nós temos, a minha equipe de pesquisa tem um programa de extensão que procura difundir o conhecimento sobre essas questões de avaliação educacional. Estamos fazendo um trabalho já a médio prazo com diretores, vamos passar a fazer com professores também, né? E é impressionante, as pessoas que nós recebemos, elas têm um enorme desconhecimento sobre o que são esses sistemas, a que tipo de objetivos eles podem atender, aos que eles não podem atender, para evitar que a gente faça confusões, né? Mas, de fato, eu acho que são múltiplos objetivos. Políticas públicas criadas a partir dos resultados do Enem, nós temos? Nós temos, em algumas circunstâncias, nós temos políticas públicas a partir de resultados das avaliações, né? O Enem, como eu disse para mem, não é a avaliação mais importante. Sim, a Prova Brasil para mim é mais importante. Mas em relação ao Enem, que foi o que o último professor se referiu. Eu acho que nós temos a melhor baliza para as políticas públicas no ensino médio é o SAEB por amostra no ensino médio, né? Porque, inclusive, ele traz informações representativas de escolas públicas, escolas privadas, tudo, enquanto informações que permitem você instruir políticas públicas. O SAEB, o conjunto do SAEB nas 3 séries e mais depois a avaliação de alfabetização que está se montando agora, eles são muito mais relevantes, porque eles te dão informações que ajudam a instruir tomadas de decisão. Elas não são políticas, eles são informações que instruem políticas, né? Essas duas coisas não podem ser confundidas, né? E prova de resistência ao invés de prova de conhecimento. Você concorda? Os alunos, na sua maioria, dizem isso. É uma resistência por conta dos inúmeros textos muito amplos, extensos, e isso o aluno que não foi, vamos dizer assim, treinado ao longo do ensino médio, ao longo da sua vida acadêmica, se ele não tem essa habilidade, ele não vai conseguir dar conta da prova. E a gente vê muito isso no segundo dia, que são as provas de língua portuguesa, as questões de matemática e a redação. Algo fica perdido aí. E aí eu faço até uma comparação com a prova do Estado do Rio de Janeiro, que é mensurando também, que é o SAERJ. Esta última aplicação agora, que foi a primeira do ano 2015, alguns alunos, por conta da nota, da nota ali que eles tiraram, eu perguntei, mas por que vocês foram tão, né, fracos? Professora, não tivemos tempo hábil, porque não sabem distribuir e organizar o tempo. E aí, dentro daquela fala da primeira professora, e concordo com o professor, é a total falta, muitas das vezes, de conhecimento dos professores, das matrizes, do currículo mínimo. Confesso que quando eu comecei a trabalhar no José Leite Lopes, enfim, com essa perspectiva, ensino integrado, lá nós temos a prova integrada, que é o quê? São questões sempre integradas com outras áreas do conhecimento, que é a culminância sempre de projetos realizados ao longo do bimestre, para ficar bem a perspectiva prova Enem. E muitos alunos, aqueles alunos que fazem com cuidado, com atenção, enfim, são aplicados, são dedicados, a gente observa que quando eles fazem a prova do Enem, o retorno que eles dão para eles, gente, eu não senti diferença nenhuma, porque eu me sentia fazendo API, que a gente fala, prova integrada. Então, isso a gente faz dentro da escola. E aí, dentro da escola também, só lá, é que eu comecei a ler a documentação, a matriz de referência, identificar e reconhecer as questões, o que habilidade está sendo trabalhada aqui. E o SAERJ é muito isso para a gente também, dentro da nossa escola. Eu faço um trabalho muito pontual com os alunos, que meio que mensurar as questões que eu levo, para nunca ficar muito numa competência, numa habilidade, e ver quando eles fazem essa prova externa, o que eles mais erraram? O que eles estão precisando ainda desenvolver? Que habilidades, que competências são essas? Então, isso é um trabalho
exaustivo. Deixa eu trazer para dentro desse debate quem fez a prova do Enem em 2014. E eu estou falando da Raissa Vinoli. Ela prestou o Enem no ano passado, não foi tão bem quanto pensava, agora está fazendo um cursinho, se preparando para novamente enfrentar a maratona do Enem. Ela me disse o seguinte, que o exame é muito maçante. Raissa, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Qual foi o maior desafio na prova do Enem no ano passado? Então, eu acho que foi a quantidade de questões, que é muito grande. Esse ano é engraçado que, assim, quando a gente é vestibulando de primeira viagem, a gente não tem muita noção. Mas esse ano que eu tô no curso pré-vestibular, eu tô vendo, tipo, quanto tempo eu perdi em cada questão com bobeira, assim, com interpretação mesmo. E assim, além disso, eu acho que os enunciados são muito grandes e depois de umas 2, 3 horas de prova, eu já fico assim, meu Deus, Raissa, se concentra. Porque é um teste psicológico também, você fica ali muito tempo, nossa, é loucura. E você, como é que você foi na prova? Você me disse que não foi tão bem, mas qual foi o resultado final? Não, eu fiquei uma média de 600 e pouco, o que é baixo, pra mim é bem baixo, eu fiquei com 820 em redação, o que não é muito ruim, mas também não é adequado, até porque eu quero medicina. E isso me assustou, porque a gente sempre acha que a gente está super confiante, eu estudei alguma coisa. Eu não tinha estudado, eu fazia técnico numa escola estadual, e eu não tinha estudado nada, até por causa do meu técnico, e esse ano eu parei, tô fazendo curso, e assim, parece que quanto mais você estuda, parece que menos você sabe. É impressionante, é louco. Agora, essa questão de trabalhar, de estudar com um cronômetro, isso não foi ensinado durante o ano passado no colégio ao qual você cursou? Não. Isso foi que, no final das contas, eu percebi que foi bem claro. Eles estão ali não para te preparar para o vestibular, eles estão ali para formar o seu técnico, sabe? Eu sou uma técnica, assim, formada, eu sou uma técnica boa, me considero uma técnica boa, mas assim, para vestibular, zero. Eu entrei agora no curso e eu percebi que eu tenho que trabalhar muito mais em algumas matérias, sabe, como química, biologia, que são matérias que eu tenho, sabe, desde cedo. E eu percebi que eu não tenho uma base muito boa para isso. Você pode ficar um pouquinho na linha com a gente, que eu quero trazer algumas informações que você deu aqui para dentro do estúdio. Pode ser? Claro. Você que está em casa pode contribuir para o Sala Debate de hoje, @Canal Futuro é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é super simples, é Canal Futuro Oficial. O que você acha, por exemplo, sobre a avaliação do Enem? Você concorda? Acha que devemos melhorar? Tá bom? Eu quero saber a sua opinião, entre em contato com a gente. Você falou alguns pontos importantes, professora. Ela falou da questão da não preparação durante o colégio, por ser um curso técnico, ou seja, é um curso muito diferente da escola regular, mas ela também trabalha uma questão de cursinho. E aí eu volto para uma questão do primeiro bloco. Será que nós não estamos fazendo uma educação formada exatamente nesse tipo de princípio, onde o aluno é treinado para somente passar numa prova e não entram os outros caracteres? Hoje está ficando reduzido a isso. E aí a própria fala da aluna, lá no NAVE, a gente observa que, embora seja o curso técnico, a gente tem a equipe do núcleo comum, enfim, a gente trabalha também muito voltado para a questão do Enem, do SAERJ, da UERJ, da PUC, que dependendo do curso tem essas diversificações. E os colégios perdem as suas qualidades como gestores da educação para prepararem para o Enem, através de vontades de se melhor qualificar e para isso no futuro ter mais alunos? Não pode ficar também só reduzir a questão do treinamento do Enem. Quando ela fala que ano passado ela não soube organizar o tempo, enfim, a questão dos textos, enunciados enormes, muitas vezes os professores também trabalham questões que não são questões estilo Enem, e aí são questões muito diretivas, enunciados curtos, e quando o aluno vai fazer o Enem, ele leva um choque, se ele não passou por essa experiência, não resolveu questões anteriormente, cronometrando, simulado, então foi isso, o maior choque dela foi isso, mas também não deve se limitar a essa questão do treinamento, obviamente. Vou pedir respostas curtas, porque a gente está chegando ao final. José Nazareno, obrigado pela sua participação, José. Ele fala, professor, o Enem poderia ser regionalizado?
Rapidinho. Não há nenhum impedimento, mas frequentemente o Enem é acusado, como a Raíssa, que eu achei interessante a fala dela, o Enem eventualmente é acusado de coisas pelas quais ele não poderia ser responsabilizado, né? Exemplo, o Enem é uma prova maçante. Alguém conhece alguma prova que não seja maçante? Né? Como é que era antes? Né? Imagina se ao invés dela ter que fazer o Enem, ela tivesse que fazer 5 vestibulares diferentes só aqui para as universidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, assim, tem coisas que o Enem ou os sistemas de avaliação, em geral, eles são... Isso aqui não resolve o problema da desigualdade, mas quem disse que um teste vai resolver o problema da desigualdade? Né? Então, como o problema é que as avaliações, elas trazem à tona muitos problemas que acabam tendo impacto sobre elas, mas que não são elas que produziram. Na verdade, né? Então há uma confusão frequentemente em torno das avaliações, porque de fato elas são como que um corte, um momento crucial em que afloram inúmeros outros aspectos, né? Onde que vão apenas se manifestar nas avaliações, mas que não foram elas que causaram. Né? Professora, sinto que você quer comentar, tá aqui se arrastando na cadeira, você concorda? Eu concordo com a visão do professor. Há muitas questões que ele faz mais, a linha dele é mais de pesquisa, essa questão da avaliação no sentido amplo, né, institucional, e o professor na sala de aula, embora eu tenha feito esse recorte, tenha pensado a avaliação, o Enem, o SAERJ, a gente não tem essa amplitude dessas questões, então assim... É muito complicado, é complexo. Agora, quando você fala de prova maçante, realmente movimenta as nossas redes sociais, porque isso é uma questão subjetiva, né? Para alguns é maçante, para outros existem provas que não são maçantes. Aquele aluno aqui do CAP da UERJ é só bobagem, achou uma moleza. Né? Achou tranquilo? Achou uma moleza aquilo, né? Mas então, falou que é uma prova de resistência. Ele falou que o conhecimento, ok, estou perfeito para poder fazer a prova do Enem. Agora, eu preciso de uma resistência de atleta, praticamente. A Juliana Vieira, ela diz o seguinte, e ela vai entrar em colapso com o que você comentou. Juliana, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura. O Enem é falho. Uma prova altamente desgastante que mede de forma incoerente, professor, o nível ou habilidade dos alunos, levando em consideração a grande parte da educação pública. Fazer uma prova como o Enem é sinônimo de dificuldade para grande parte dos brasileiros. É preciso repensar o método para tornar mais igualitário. Deixa eu trazer de novo a Raíssa. Raíssa, me diga o seguinte, o que você acha sobre a prova do Enem, já que você tem essas duas visões de quem fez e não estava preparado e que agora se julga preparada a fazer? Então, eu acho que é uma prova que realmente te desgasta. Para mim, a prova do Enem é 50% conhecimento e 50% psicológico, assim. Porque depois, eu não me considero a mesma pessoa na primeira hora de prova para depois para a última hora de prova, sabe? Eu já tô, nossa, zureta. Então, assim, eu acho que essa questão de serem muitas questões e muito tempo de prova, eu entendo que prova, realmente, eu não tô pedindo prova fácil, sabe? Sendo que depois de um longo tempo de prova, isso com certeza afeta o seu conhecimento. E você que, enfim, estava zureta depois de um determinado momento, já entrou zureta na prova ou só ficou depois de uma parte? Não, então, foi o que eu disse antes. Foi a partir de umas 3 horas umas de 3 prova, horas. Mas eu já tenho que ficar assim, foca. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Sucesso, Nada, boa sorte esse ano. Obrigada, Thiago. Um beijo. Um beijão. Tchau. Olha, o Vinícius Magno, ele diz o seguinte, Martinelli, obrigado, Vinícius, pela participação. O Enem é um método muito bom de avaliação. Agora ele concorda com o professor e discorda. Mas os muitos conteúdos de diversas áreas acabam sobrecarregando o estudante. O ensino brasileiro não prepara o aluno desde o início da educação infantil para isso. Deixa eu dar uma dica. Ano passado, o Canal Futura fez uma websérie especial. Nós demos 3 câmeras para 3 alunos e eles filmaram a realidade deles, o dia a dia em um ano tão específico como o de Enem. E depois da prova, nós tivemos
uma grande surpresa. Eles se filmaram saindo da prova, obviamente, saíram, pegaram as câmeras e filmaram aquele momento quente. Então é só você entrar no futura.org.br/Enem no Futura, você vai ver 24 capítulos falando sobre transporte público, sobre o que fazer da vida, educação sexual, eleição, enfim. E um deles, o último, é A Vida Continua. Esse que está na sua tela agora é o Yuri, um dos participantes. Além do Yuri, nós tivemos também a participação da Luana e a participação do Douglas. Eu vou passar um pouquinho dessa websérie que depois você vai poder curtir no YouTube ou na página do nosso canal. A questão como deveria ser pensada, isso me prejudicou. Muito cansativa a prova, como eu já previa, matemática eu não fui bem, com certeza. Mas português e a redação foram bons. O tema da redação foi um tema razoável. O meu melhor desempenho foi no segundo dia, apesar do tema da redação ter sido surpreendente. Eu esperava algo sobre ditadura militar, sobre o marco civil da internet, nada sobre publicidade infantil. Foi uma surpresa para mim encontrar esse tema quando abriu o caderno de questão ontem. O problema do primeiro dia, na minha opinião, foi química, que foi assim, que mais da metade da ciência da natureza era química praticamente, né, Douglas? Toda a ciência da natureza foi o meu problema. Química pegou bastante. Já a parte de mutação, Não, a parte de... Bem, a gente ficaria vendo, é uma delícia, eles vão falar sobre os sentimentos após a prova do Enem. www.futura.org.br/Enem no Futura ou na nossa página no YouTube. É só colocar Canal Futura e você vai encontrar os nossos capítulos sobre o Enem. Bem, estamos chegando ao final do programa. Eu quero suas considerações finais. Bom, eu nunca passei pela experiência do Enem. Há professores que eu conheço que todo ano fazem Enem, enfim, estão fazendo até outras graduações, mas não concordo com o sistema, dou aula, preparo, não gosto, creio que se eu fizesse, eu acho que não ia ter um bom resultado. Eu acho que eu sou mais fácil fazendo um pós-doutorado do que passando uma prova Enem. Não me adequo àquela sistemática, enfim, aquela abordagem do jeito que é. A ideia é muito boa, a matriz de referência é muito boa, o currículo mínimo, mas a abordagem no total assim das questões não. Antes de passar a bola para você, professor, quero trazer mais algumas participações. Temos aqui a Adriana Lúcia. E com relação à educação infantil, tenho visto crianças de 3 a 6 anos de idade sendo praticamente obrigadas a ler e fazer provas valendo notas, que irá avaliar se aquela criança aprendeu ou não determinados conteúdos. Ela está falando de outro método de avaliação. Obrigado pela participação, Adriana. Só no final essa participação chegou para mim. Temos aqui também a Fernanda Barcelos. Pierre, se você puder colocar na tela, eu estou extraindo direto do nosso Facebook. Tem a Fernanda Barcelos aqui falando. Obrigado, Fernanda. Como qualquer método de avaliação, o Enem não é perfeito. Concordo com a professora Renata, que diz que é desnecessário fazer provas de todas as disciplinas no Enem. E aqui ela vai defendendo mais o ponto de vista. Fernanda, é parente sua? É minha irmã. Sua pedagoga. Irmã. Ótimo, audiência na família. Obrigado, Fernanda, pela participação. Temos o Wellington da Silva. Boa noite, o Enem está aí, só que não devemos nos basear nele, tem que preparar e reciclar os professores, melhorar o calendário. Enfim, temos muitas participações. Gostaria de agradecer a todos que participaram. Às vezes dá para colocar mais, dá para colocar menos. Tentei, ok? Canal Futura Oficial é o nosso Facebook e o nosso Twitter é o @Canal Futura. Professor, a bola está contigo. Últimas palavras, né? Últimas palavras. Eu acho que há uma impressão forte, eu ouço de muitas diferentes fontes, de que a prova do Enem não é uma prova ruim, é uma prova inteligente, né? E que ela tem um efeito, em geral, de enxugar o currículo do ensino médio, que todos reconhecemos que é um currículo absurdamente extenso, enciclopedista, o ensino médio tem problemas graves. O resultado do Enem não é um resultado de formação no terceiro ano, nem nas 3 séries do ensino médio. Ele é o resultado de 12, 13 anos de escolarização, né? Os problemas que se manifestam no Enem, frequentemente, não são problemas que têm a ver com o Enem, mas têm a ver com esses 12, 13 anos de escolarização anterior, né? Me parece que há necessidade de avançarmos na discussão de muitos aspectos referentes ao Enem. Vou dar o exemplo de um deles, que nós não tocamos aqui, mas porque ele envolve algumas tecnicalidades. Por exemplo, a capacidade do Enem discernir entre alunos com uma pontuação muito próxima, mas que isso pode ser a diferença entre entrar e não entrar na universidade.
Tá? Mas por quê? Porque está associado ao aspecto seleção. O Enem teve uma alteração importante há alguns anos atrás, porque ele era mais um sistema voltado para avaliação. Né? Quando introduz a seleção, o Enem fica mais conteudista, o Enem isso gera uma série de problemas de outra ordem, tá? E que a gente precisava avançar na discussão desses aspectos. É impossível em uma hora, nós ficamos com muitas vontades aqui, eu peço perdão e ao mesmo tempo obrigado pela vinda de vocês, obrigado pela sua participação também, mas eu gostaria de lembrar que foi prorrogado o prazo de inscrição do Prêmio Itaú Unicef. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio. Com o tema Educação Integral, Aprendizagem que Transforma, o prêmio busca mobilizar a sociedade para a importância da participação social na oferta de educação integral e, ao mesmo tempo, dar visibilidade ao trabalho de organizações em parceria com escolas públicas. Para mais informações, acesse www.premioitauunicef.org.br. Vamos ver o vídeo. Atenção, escolas públicas e organizações da sociedade civil. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Itaú Unicef. Se a sua instituição atua em projetos socioeducativos que estimulam a educação integral para crianças e jovens, a hora é essa. O Prêmio Itaú Unicef irá premiar as melhores parcerias entre ONGs e escolas públicas. Todos os projetos finalistas serão premiados e a parceria vencedora ganhará R$250 mil. Inscrições prorrogadas até 25 de maio. Mais informações no site www.premioitauunicef.org.br. Não deixe de participar! Então é isso, agora chegamos ao final, são 10 horas da noite. Um beijo especial para Ana Paula Bessi. Obrigado pela participação de todos vocês. Terça-feira que vem tem José Brito Cunha de volta aqui ao Sala Debate. Tchau, tchau.